Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wendt Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silocimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silocimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução dos excessos de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silocimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Agora sim, né, pessoal? Em definitivo, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E uma boa noite especial aos nossos convidados. Antes de ouvir o boa noite do Carlos e do Sunaik, eu quero me dirigir a você que está aqui como convidado para dizer o seguinte: nós sabemos que você está aqui nessa noite como convidado implicou em você fazer ajuste na sua agenda, de repente deixar um compromisso para mais tarde, o lazer, e nós não poderíamos começar essa apresentação sem estender o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem até o final, vocês já viram no vídeo introdutório um tom de tudo que vai ser abordado, e tenho certeza que a pessoa que te convidou, ela se interessa profundamente no seu bem-estar. Agora, o boa noite do nosso mentor desse projeto, o idealizador dele, o senhor Carlos. O boa noite do Sunaik. Carlos, muito boa noite. Liga teu áudio. Ô, Carlos, teu som está desligado. Agora sim. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos. Boa noite aqui, o Sunaik. Boa Boa noite, noite Carlos. a Luci e o Carlos que estão aqui interpretando aqui para todos. Sejam muito bem-vindos todos também. Nós queremos já fazer aqui uma pequena prévia para todos. Vocês vão conhecer aqui um projeto de saúde familiar que vai impactar a vida de todo mundo e também em todos os sentidos, tá bom? Vamos dar sequência. Sunaik, você agora. Perfeitamente, Carlos. Boa noite para você. Boa noite aí para todo mundo que está aqui reunido, né? Nessa hora aqui, muita gente poderia estar aí fazendo outras coisas, poderia estar assistindo a sua novela preferida, poderia estar, por exemplo, fazendo outras coisas, né? Conversando com a família, tomando alguma coisinha. Mas essas pessoas resolveram tirar um pouquinho do tempo delas e estar aqui com a gente. Para quê? Para poder ouvir, muito importante, o que a gente tem para falar hoje sobre água, sobre saúde, que é muito importante para a gente. Aqui Perfeito, é Sunaik. uma comunicação sobre
saúde. E a gente tem que parar para pensar no seguinte: a saúde é algo que a gente conquista a longo prazo, certo? E isso a gente tem que parar para pensar, que é importante. O Sunaik, Então, o que Sunaik, antes de você foi adentrar propriamente no tema, eu só quero mostrar aqui para todos um pouquinho das suas perfeitamente, competências, tá? É, perfeitamente, que vai falar sobre câncer, que é um assunto sempre muito importante, e vai tratar muito da acidez como causa primária do câncer. Mas como quem causa é que primária do vai câncer. conduzir esse assunto? É um profissional, nutricionista. O Sunaik Alan Rodrigues é formado pela Universidade de Araraquara, especialista em emagrecimento, é especialista em hipertrofia, longevidade saudável e nutrição funcional e esportiva. Então, ele tem conhecimento de causa para falar do assunto. Então, para nós é uma honra ouvi-lo. E sem querermos nos delongar, Sunaik, Mas já tem vamos mais ao coisa. nosso tema com você. Vamos falar sobre o câncer, né? O câncer e como que a acidez tem íntima ligação com o mesmo. Sunaik, é com você. Perfeitamente, Orlando. Vamos começar esse assunto muito importante, porque hoje, atualmente, cada dia que passa, cada dia que passa, o número de casos de câncer está crescendo abruptamente. Vai chegar um momento que se a gente olhar quais são as doenças que mais matam hoje em dia, as duas primeiras, a primeira é a doença cardiovascular e a segunda é em câncer. Só que vai chegar um ponto, não vai demorar muito, que o câncer ele vai ultrapassar as doenças cardiovasculares. É possível? É possível. Que cada ano que passa, só no Brasil, são mais de 700 mil diagnósticos anuais. Nos Estados Unidos, é mais de 1,5 milhão de pessoas que são diagnosticadas com câncer anualmente. É que, lógico, lá nos Estados Unidos a quantidade é maior porque lá tem muito mais habitantes do que aqui no Brasil. Mas se vocês pararem para pensar, é uma doença silenciosa que, de repente, a hora que você vai ver, ela já está lá no seu corpo. Às vezes, dependendo do grau, às vezes é uma doença muito mais devastadora em outros órgãos. E às vezes não dá tempo de fazer muita coisa. Só que a gente pode parar para pensar no seguinte: Mike, como que essa doença começa? Quais são as principais causas de câncer? Qual a relação do câncer com o alimento que a gente ingere, com a água que a gente ingere? Se a gente parar para analisar, praticamente todos os cânceres, eles têm a mesma base, tá? Praticamente quase todos, são mais de 200 tipos de câncer. É só que eles têm a mesma base. Muitos estão relacionados com o seu estilo de vida, a sua alimentação e principalmente a água que você bebe. Mas principalmente a água que você bebe, sim, a água que você bebe é muito importante e a gente vai falar dela já já, tá? Mas, Mike, eu quero saber hoje, atualmente, hoje a gente sabe que o câncer, ele é uma doença não genética. Muita gente fala assim, ai meu Deus, eu tenho genética para ter câncer. Mas será mesmo que é a genética mesmo que vai predispor você ao câncer? Na verdade, não é. Tá? O câncer, ele é uma doença metabólica. O que que isso significa? Ela vem mais do seu estilo de vida. É isso que é o mais importante você olhar. 5 a 10% dos cânceres é de genético. Vou repetir de novo. 5 a 10% dos cânceres são genéticos. 15% dos cânceres são causados por vírus. Muita gente às vezes está com câncer e está com vírus. Por exemplo, Epstein-Barr causa câncer. O HPV causa câncer. Só que às vezes você não adianta tratar o câncer e não tratar, por exemplo, o vírus. Aos outros restantes, entre 75 a 80% é seu estilo de vida, é o meio ambiente, é a comida que você come, é o que você deixa de comer, é a água que você bebe. Importante, porque se você não bebe uma água de qualidade, como é que você vai ter saúde? Sendo que seu corpo, quando você é um recém-nascido, você chega a ter
praticamente quase 90% do seu corpo é água. E à medida que você envelhece, você vai perdendo água, você vai envelhecendo. Às vezes uma pessoa idosa, se você comparar um bebê com uma pessoa idosa, uma pessoa idosa às vezes chega a ter mais ou menos 60% só do corpo de água. Por isso que ela envelhece, ela enruga mais. Você quer prevenir ruga? Começa a aumentar a sua hidratação. Aumente a sua hidratação, você vai diminuir as rugas. Porque o seu corpo ele fica mais hidratado, as células ficam mais cheias. Olha só que importante. E é importante você lembrar que a hidratação, ela depende também da qualidade da sua água. Você fala assim, ah, mas eu tomo água aqui. Será que essa água realmente hidrata você? A gente tem que parar para pensar e a gente vai chegar nesse ponto já, já. A célula cancerígena, é importante você saber disso sobre a célula cancerígena, que a célula cancerígena, ela é uma célula que não morre. Ela é uma célula imortal. Olha só que interessante. É um exemplo de imortalidade que a gente tem hoje. Por que, Sunaik, que a célula cancerígena ela não morre? Olha só que interessante. Toda vez que ela replica, por que a gente envelhece? A gente envelhece, um dos motivos que a gente envelhece é que a gente vai replicando as células e uma coisa chamada telômeros, eles vão encurtando. E é quanto mais a gente replica, mais os telômeros vão encurtando. A célula cancerígena ela é tão esperta que ela consegue replicar sem diminuir o telômero dela. Então ela continua replicando, 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 ela fica imortal. Olha só. Então, se a gente parar para analisar isso, um exemplo de imortalidade a gente tem. Mas só que, Sunai, como é que a gente pode tratar o câncer? Um dos meios é a sua alimentação, porque você vai estimular o seu sistema imune. O tempo todo, o seu sistema imune está alerta. Ele está alerta, está procurando um monte de células. Você imagina um aquário onde você consegue ver os peixes. Você imagina que o aquário, a água do aquário é o sangue. E os peixes são as suas células. Quando entra alguma coisa estranha ali dentro daquela água, o peixe corre lá e pega, certo? Você imagina que as células vão ser o seu sistema imunológico. Então entrou alguma coisa estranha, o seu corpo vai lá e ataca. Agora você imagina que aquele aquário está sujo e o peixe está lá dentro e o que entrar lá dentro ele não vai enxergar. Um dos motivos é esse, o câncer. As toxinas. Às vezes você não bebe uma água tão boa e você não consegue limpar o seu corpo. O seu corpo está cheio de toxinas. Para pensar, um aquário limpinho é fácil para você ver. Um aquário sujo, ambulante, nós somos um aquário. O seu sistema imunológico está o tempo todo te ajudando. O tempo todo, eu, você, quem está aqui me assistindo, Orlando, seu Carlos, todo mundo. Todo mundo tem células cancerígenas todos os dias. Só que você tem um sistema imune que está conseguindo ainda lutar contra isso. E essas células, elas são chamadas natural killers, matadoras naturais. Quando você consome uma água de qualidade, por exemplo, quando você, por exemplo, uma água magnetizada, ela consegue melhorar esse meio porque ela tem uma tensão superficial mais leve, ela consegue chegar nos lugares com muito mais facilidade do que uma água que tem uma tensão superficial mais baixa. O que é a tensão superficial? A tensão superficial é o seguinte: quanto mais leve for a tensão superficial da água, mais leve ela é, ela consegue caminhar por todos os lugares. Você imagina que você está em pé aqui agora. A água, ela precisa passar pelos capilares. Então, praticamente, ela vai contra a gravidade. Quando você bebe uma água com uma tensão superficial muito pesada, às vezes ela se agarra, ela fica totalmente grudada. Então, quando você toma uma água magnetizada, por exemplo, você consegue melhorar a sua hidratação. Então, isso é importante. E você também melhora o seu sistema imunológico. Seu sistema imunológico tem células chamadas Caspase 9, que ela vai lá e fala assim, ó, célula, você tem que morrer agora. Você está mutando demais e é perigoso você virar uma célula cancerígena. Ah, ela vai lá e fala assim, ó, pode morrer. Ela se mata ali dentro. Olha só, que interessante. Tanto que o nosso corpo ele é complexo. E um dos motivos para você começar a ajudar isso é por meio da água. Claro, que tem também a nossa alimentação. Através da alimentação, quando você tem uma alimentação mais saudável, você consegue fornecer para o seu corpo nutrientes específicos para que o seu corpo trabalhe de forma mais saudável. Você concorda? Se você for uma pessoa que come muita porcaria, você está intoxicado e você não tem nutriente. Só que tem um detalhe: quando você come porcaria,
aquilo ali não tem nutriente. Aquilo ali age como um antinutriente, já poupa os poucos nutrientes que você tem no corpo. Você imagina só, você já não tem muito nutriente, você come porcaria, o que acontece? Você aumenta a sua desnutrição. Você não vai ficar caquético, aquelas pessoas igual aquelas pessoas da África, mas você vai desnutrir, você vai diminuir a quantidade de nutrientes do corpo. Infelizmente, o nosso solo, a cada ano que passa, ele está mais pobre. Porque o plantador vai lá, planta só tomate, não joga selênio, não joga zinco no final do ano, ele joga só fósforo, nitrogênio e potássio. Então vocês têm que ter esse conceito, que isso é muito importante. Se vocês não tiverem esse conceito de que a água, a alimentação que vocês estão ingerindo, vocês estão um pé atrás, vocês estão um calo na própria cova. Por que, Sunai? Porque 70% do seu corpo é água, o seu corpo precisa de alimentos para gerar energia. Você quer ver uma coisa? Quando você está desidratado, você vai lá no banheiro e faz a urina mais amarela. Você já fez isso, tenho certeza. Você vai lá, olha no vaso, a sua urina está bem amarelinha. Isso significa que você está desidratado. Quando você está desidratado, um dos lugares aonde a gente armazena água é nas fezes e no intestino grosso. Sua célula precisa o tempo todo de água. E você não bebe água direito, o que que acontece? Da onde você acha que a sua célula vai tirar água? Lá das suas fezes, lá do seu intestino grosso. Então lembre-se, para você beber uma água de qualidade e te hidratar melhor, quando você está desidratado, as suas células estão bebendo água das suas fezes. Lembre-se disso. Fez xixi amarelo? Para beber uma água boa, se hidratar, isso é importante. Só que vocês ficam procurando às vezes as coisas, achar que existe uma pílula mágica para tudo. Então é a junção da água, é a junção da boa alimentação, é a junção da atividade física, é a junção de você se expor mais ao sol, é a junção de você beber água, é a junção de você diminuir o estresse da sua vida, é a junção de você dormir melhor. Você imagina um tanto de coisa que eu estou falando aqui para você prevenir. Depois que o câncer está instalado, você precisa parar e refletir. Então, a gente tem que prevenir e não remediar. Né? Essa palavra é muito bonita. Prevenir e não remediar. Então, gente, se a gente parar e olhar, a nossa base, a alimentação e a água que a gente bebe, é a melhor parte para a gente poder tratar. A gente prevenir e até tratar uma doença. Como, por exemplo, o câncer, que está crescendo muito. Eu sei que é difícil. Você já deve ter tido algum parente que teve câncer, e você viu o sofrimento, o tratamento, às vezes, com quimioterapia é muito pesado, a pessoa vai ficando mais doente, parece que o tratamento é pior que a própria doença. Então, assim, que tal a gente começar a mudar tudo isso que eu estou falando aqui? Começar a ter uma boa alimentação, aumentar o consumo de fruta, verdura, legume, diminuir o consumo de ultraprocessado, deixar isso para você comer num evento. Às vezes você vai sair no final da semana e você quer comer alguma coisa diferente, você pode comer um pouquinho. Não vai fazer mal, mas só que a rotina que é importante. Você cuidar do bom funcionamento do seu intestino, diminuir a quantidade de farinha e, claro, você tomar uma água boa. Existem várias etapas da água. Imagina aqui que eu posso falar para vocês aqui, que eu poderia pegar 5 águas diferentes e colocar aqui na mesa, na frente de vocês, e falar para vocês, ó, essas 2 águas aqui vocês podem tomar, que é remédio. Essas outras 3 aqui é água complicada. Então, a água de vocês precisa passar por um bom tratamento. Não tem como vocês não tratar a água hoje para beber. Por quê? Porque os rios estão contaminados, a água às vezes está suja. Você precisa parar para pensar que seu corpo é 70% de água. Qual é o tipo de água que você vai fornecer? Você imagina que você tem um organismo vivo, saudável. Quanto mais você vai jogando uma água boa, mais ele vai retribuindo em saúde para você. É assim que funciona. Porque se você deixar para tentar buscar saúde depois, às vezes o depois pode ser muito tarde. E você fala assim, agora já passou. Porque a saúde ela vai embora a cavalo. E você está achando que se você vai recuperar ela de volta para cavalo? Não, não vai. Ela vai voltar de a pé. E quando volta de a pé, demora bem mais. E é muito mais sofrido. Então, a hora é agora. Então, a água, por exemplo,
Hoje o sistema da Timol, ele é muito importante porque ele fornece uma água magneticamente tratada e ele fornece ainda, tem a outra parte do silocinol, que fornece alguns íons de outros nutrientes, como cálcio, magnésio na água. É importante também. Então, o magnetizar a água melhora o nível de acidez. Porque o câncer, ele é assim. Quanto mais água, o câncer, ele não é uma célula que depende de oxigênio. Ele é uma célula anaeróbica. Então, ela não depende de oxigênio. Ela depende de fermentação. Então, isso gera acidez no ambiente. Quanto mais ácido for o ambiente, mais propensão a câncer você tem. Mas como é que eu sei que o meu organismo está ácido? A água que você bebe é importante. Então, por isso que eu falo, quando você toma uma água, ela é tratada magneticamente, a acidez ela melhora. Ele consegue permeabilizar melhor dentro da célula, porque a tensão superficial é menor. E olha só que interessante, você se hidrata mais e melhora a sua acidez. Olha que incrível que é isso. Tem noção disso? A água é muito importante, gente. Realmente. Hoje, existem muitos livros na literatura sobre água. Pouca gente já estudou sobre água. E a água é um produto, assim, que a gente não vive sem. Você pode viver até 10, 15 dias sem comer nada, mas você não passa mais do que 5 ou 6 dias sem beber água. Você morre. Então é importante, sim. É o líquido mais precioso que a gente tem. Então, o que eu quero passar aqui para vocês? Que, para a gente prevenir uma doença, hoje como o câncer, está nas nossas mãos. Aqui, ó. Depende de cada um de vocês. Ter uma boa alimentação e ter uma água de qualidade para beber. Como eu expliquei para vocês, a água magneticamente tratada, ela tem um efeito fisiológico absurdo na sua saúde. E ainda, quem vai explicar isso ainda melhor para vocês é o seu Carlos, o nosso CEO aqui, nosso mestre. É ele que vai explicar isso para vocês. Ele vai mostrar isso já já sobre a água, tá bom? E eu quero deixar aqui para vocês a minha opinião sobre o produto, porque depois que eu comecei a usar, a saúde melhora, tudo melhora, porque a gente muda a água, porque tudo o que você faz, você usa água, concorda? O alimento, você lava a água no alimento, você bebe água, então é importante. Se a gente mudar a alimentação, melhorar a qualidade de água que a gente bebe e complementar as outras coisas, saúde abundante vocês vão ter. Aí vocês vão começar a livrar do remédio, vai começar a melhorar a disposição. E mais uma coisa, quando você está desidratado, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Você pode diminuir em até 30% o seu nível de energia. Você está muito cansado aí ultimamente? Ai, meu Deus, parece que eu estou tão cansado. Às vezes você está desidratado. Começa a beber mais água. Bebe uma água magneticamente tratada que ela te hidrata mais, você vai ver como é que você vai melhorar. E o seu Carlos vai explicar isso para vocês agora. Obrigado, Orlando. Bom, nós só vamos complementar alguma coisa, viu, Sunak? Que o que nós podemos dizer aqui, por exemplo, vocês têm, nós temos os olhos, né? Então nós temos um médico oftalmo, né? Aí nós temos Perfeitamente. o coração pequeno ali, perto do corpo todo, tem o cardiologista, né? E qual que é o médico dos 70% da água? Como chama o médico da água, né? Hoje é Sunaic, né? O médico da água. Tá certo? Como nós vamos chamar ele, né? Porque o que nós vimos hoje, tá certo? É a importância. O que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é na parte físico-química. Vou mostrar para vocês como funciona a, a questão da água. Deixa eu encontrei aqui, achei. Vou mostrar para vocês rapidamente, tá certo? É o que ele falou. O mundo moderno hoje é isso aqui, gente, ó, uma comida, é agrotóxico. Então, nós temos isso hoje no mundo moderno, ok? Então, isso são causadores das enfermidades. Ele falou logo para nós sobre isso aí. E agora, vamos ver aqui, acidez, tá certo? Isso já assim, pessoal, não é novidade. 1931, esse médico aqui, ele ganhou
prêmio Nobel, porque ele descobriu que o câncer, na época o cancro, ele se desenvolve num ambiente ácido e na falta de oxigênio também, não tem a pessoa ter hipóxia. Então ele ganhou esse prêmio Nobel. A causa primária e a prevenção do câncer. É exatamente o que o Snipe falou, tá certo? Então, isso é algo que nós temos que saber que é antigo. E muitas pessoas não divulgam isso, certo? E nós também sabemos também que o radical livre é o átomo isolado de oxigênio, um deles, né? E ele faz isso aqui, ó, na tua célula. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer ele atuar aqui, não está atuando. Ele corrói a membrana celular, o radical livre. Então, ele vai te corroendo e você vai ficando com envelhecimento precoce. Ele corrói seu pâncreas, seus rins, corrói você por dentro. Você fica doente. O radical livre é muito complicado. O radical livre, ele tem um efeito positivo, porque ele tem a imunidade, cicatrização, coagulação, a morte natural das células, mas o excesso dele causa o envelhecimento. O mundo moderno hoje promove nós termos muitos radicais livres. Então a questão agora, como podemos reduzir a acidez radicais livres do nosso organismo? Nossos convidados aqui, vocês gostariam de saber isso? Você gostaria de saber como que você vai reduzir a acidez, radicais livres e também beber uma água que hidrata? Você acha isso importante para você? Então vamos aprender aqui agora. Vamos entender qual é a ação química na magnetização da água. Vejam aqui o que acontece, pessoal. Vejam aqui. A água, quando ela é supermagnetizada, que ela passa pelo fluxo magnético do seu simol, ela se dissocia em dois íons, íons de hidroxila e íons de hidrogênio, certo? Ela é H2O, então nós temos um H separado, tá certo? Então vamos ver o que acontece agora. A água, ela chama água mineral por quê? Por que ela chama água mineral? Porque ela tem minerais, ela tem cálcio, ela tem magnésio, ok? E o cálcio sozinho, chama um cálcio sólido, o organismo não absorve ele. Na realidade, ele vira pedra nos rins, né? Então, o que acontece? Quando você magnetiza, a hidroxila reage com o cálcio e reage com o magnésio também. E se forma o quê? Hidróxidos alcalinos. Esses hidróxidos alcalinos é que vão alcalinizar o seu sangue. Ele que vai reduzir a acidez do seu organismo. E aí você está fazendo o quê? Prevenindo o câncer. Você preveniu. Porque você tirou a acidez do seu organismo, reduziu. Não quer dizer que você não possa ter, mas se você eliminar o ambiente do câncer, automaticamente você está se prevenindo. E agora olha o que acontece aqui, pessoal. Olha o quanto a água magnetizada traz benefício. Olha aqui. Foram o quê? Sobraram o quê? Aglomerados de hidrogênio. Está aqui, sobram aglomerados de íons de hidrogênio. O que esses íons de hidrogênio vão fazer? Vamos dizer que nós temos agora uma água hidrogenada. Por quê? Temos muitos íons de hidrogênio nessa água. Vamos ver o que acontece agora? Vejam aqui, quer ver? Ó? Prestem bem. É muito simples. Eliminamos o problema da acidez dentro do seu organismo. Agora vamos eliminar quem? Vejam aqui. Os aglomerados de H+ reagem com o radical livre. Está aqui. O radical livre é esse O negativo aqui. Quem que é esse O negativo? É o oxidante. Hoje, muitos médicos dizem que você tem que tomar vitaminas antioxidantes, alimentos antioxidantes. Porque, para vocês terem uma ideia, esse oxidante, ele é tão complicado, por exemplo, você tem uma geladeira e às vezes na porta tem um ferrugem. Foi esse antioxidante que comeu o ferro. No seu carro, você tem às vezes um ferrugem.
No portão da sua casa tem um ferrugem. Esse oxidante. Agora imagina esse radical livre aqui em excesso comendo você por dentro, detonando seus pâncreas, detonando teu pâncreas, teu rins, a tua tiroide, detonando você por dentro. Você vai envelhecer precocemente. Então, a água magnetizada também reduz o radical livre. O radical livre seria como um espinho. Se você tiver um espinho aqui na mão, tem um espinho, certo? E eu não tiro o espinho, eu deixo ele ali. Aí eu vou tomar antibiótico, anti-inflamatório, melhora um pouquinho, depois volta, porque o espinho está lá. Enquanto eu não tirar esse espinho, eu não vou regenerar. Da mesma forma, o radical livre. Enquanto nós não reduzirmos o radical livre do nosso organismo, por uma alimentação sadia, uma água adequada, por fazermos ginástica, que ajuda a reduzir. Então, ou seja, enquanto nós não reduzirmos o radical livre, nós não vamos sarar por dentro. Quem cura? Foi Deus que nos fez assim para recuperar. Mas nós temos que fazer a limpeza. E a água magnetizada faz essa limpeza. Então, vamos ver dois benefícios: reduziu a acidez, reduziu o radical livre. Tem mais agora. Então, você sabia que 70% do seu corpo é água, né? Será que a água que nós bebemos é boa? Então, nós queremos dizer aqui, o doutor Lair Ribeiro também, outro médico muito conceituado, ele disse que a água determina a doença, a água determina a saúde, uma água apropriada, adequada, estabelece a saúde. Uma água ionizada, hidratada, alcalina, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio. Olha como que os médicos estão em concordância, que nós ouvimos hoje aqui. Estão em concordância que a água é importante. Então, nós temos uma água que não hidrata e uma que hidrata. Vamos entender isso, pessoal. Vamos entender. Vamos entender a importância desse assunto. Toda célula possui uma entrada. Então, nós temos aqui água leve, molécula carreia nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Vamos ver o que acontece. Água sem tratamento magnético. Está aqui. Tem os famosos clusters ou cachos. Isso aqui faz com que essa água seja conhecida como água dura. Água dura. Olha o que acontece. Olha aí, ela não hidrata, ela não penetra na célula. Água dura cheia de cluster, impedindo a penetração das moléculas e dos poros da membrana, promovendo assim uma hidratação parcial das moléculas. Água que não hidrata. Agora vamos ver aqui uma água tratada magneticamente. Nós temos o cluster, certo? Quando você magnetiza, ela quebra esse cluster. E aí nós teremos uma água leve. E a água leve, o que que ela faz? Opa, pera um pouquinho. Ela não está entrando aqui. Essa água leve, ela penetra na célula. Olha lá. É isso que acontece. Então, agora, essa água, ela hidrata. É como o Dr. Zunaik falou. Se você não quiser ficar velho, você tem que se hidratar, beber muita água. Mas o que que adianta você beber uma água dura, que não hidrata? E se você beber uma água leve, que vai te hidratar? Então, aqui se mostrou três benefícios da água magnetizada: reduz a acidez, que é a prevenção, ela reduz o radical livre, que é a prevenção, e ela também hidrata. Então, essa é a explicação físico-química que a Timol tem para você sobre a água. E eu gostaria agora de voltar para o Sunaik, que agora, se ele concorda aí com a nossa explicação, como que é, o que ele tem que acrescentar mais para nós aí, para que todos os nossos convidados saibam que nós estamos tendo um produto que melhora a vida das pessoas. Vamos lá. Obrigado, Sunaik. Imagina, Carlos, sou eu quem agradece estar aqui na sua presença aqui hoje, para poder fazer esse acompanhamento e mostrar para as pessoas que sim, realmente isso é muito importante. A água, ela é tão importante que ela pode tanto tratar e às vezes até prevenir uma doença. Como o nosso mestre falou aqui, o Carlos,
Quando você trata uma água magneticamente, você muda os clusters. Então, esses clusters, uma água normal, geralmente eles são formados de 11, 10 moléculas. E quando você põe um íon de magneto na água, ela muda esse ângulo da água. Ela pode se tornar uma água até hexagonal, que é uma água perfeita, uma água que te hidrata mais. Então, a tensão superficial dessa água melhora, ela fica mais leve. E por ser mais leve, é claro que você vai se hidratar muito mais. E fora que ela coloca dentro da água íons que são alcalinos. Todos os minerais, magnésio, cálcio, sódio, potássio e companhia, todos esses minerais, eles são alcalinizantes. Então isso é importante. Uma dieta rica em açúcar é acidificante. Uma dieta rica em farinha é acidificante. Uma dieta rica em nutrientes, folhas, verduras, legumes, é alcalinizante. Então, a água, quando você trata ela magneticamente, coloca esses íons de magnésio, cálcio e tudo mais, eles melhoram absurdamente a qualidade da água. Então, você tem um produto dentro da sua casa que não vai tratar só a sua saúde, vai tratar a saúde de todo mundo que está lá dentro. Olha só que incrível. Você leva para sua casa algo que vai tratar todo mundo. Não é algo só para você, só para uma pessoa. É para todos. Os seus pets, se você tem cachorro, se você tem ali, às vezes, outros animais, todo mundo que tomar da água vai começar a melhorar, porque vai hidratar mais. E a primeira coisa que a pessoa fala quando bebe dessa água, nossa, sua água é tão diferente, ela parece ser mais leve. E quando você bebe uma água magneticamente tratada, parece que você bebe ela, ela escorre facinho por dentro. Então você fala que fácil de beber essa água, porque ela te hidrata mais. Melhora o seu estômago, melhora o seu intestino. Sabe aquela pessoa que tem intestino preso? É perfeito, porque você hidrata mais. E quando chega mais água lá dentro, como é que o corpo funciona? Ó, movimento peristáltico, melhora muito. Então, o seu Carlos falou perfeitamente. Eu uso, todo mundo à minha volta usa, os meus pacientes utilizam. Então, isso é importante. Não adianta você fazer uma alimentação boa se você não está usando uma água boa. Porque 70% do seu corpo é água. Você imagina? Se você já troca água, praticamente 70% do caminho você já percorreu. Então, isso que é importante. A água, quando a gente tem um produto que trata a água para você e para sua família, você tem ali algo que é imprescindível para a sua saúde e para a saúde da sua família. Perfeito, Carlos. Excelente explicação. Obrigado aí, Sunai. Tudo bom? Tudo jóia. O Orlando vai falar mais sobre nós aí. Vamos lá, Orlando. O que você vai mostrar para o pessoal, para os nossos convidados aí, se eles estão gostando de saber que eles podem ter uma prevenção contra o câncer? Uma prevenção dessa vale muito, já deve ter valido para eles estarem aqui presentes, né? Mas tem mais coisa, pessoal, não é só isso, tem mais coisa. Tem muitas coisas que vão encantar vocês. Vamos lá, Orlando. Sem dúvida, né, Carlos? Sunaik, brilhante explicação. Pessoal, o Sunaik ainda vai voltar aqui no final. O Carlos também vai retornar. Mas nesse momento, eu quero compartilhar aqui a tela. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com todos vocês. Pronto, agora sim. Para que vocês conheçam o que a Timol, que é a empresa que trouxe essa tecnologia, né, com o Silocimol, é pioneira com água tratada magneticamente, e vocês vão ver já já vários depoimentos que comprovam a eficácia do mesmo. Mas a Timol tem esse objetivo aqui: trazer saúde e bem-estar familiar, com uma tecnologia única, uma tecnologia que realmente funciona. E tudo isso que o Carlos mostrou aqui na reação química, que o Sunai que também trouxe atenção, vai acontecer com você e com a sua família. Saúde e bem-estar, ok? A Timão é uma empresa que vai completar 20 anos de mercado. Está aqui o idealizador desse projeto, o senhor Carlos, que novamente vai falar com vocês já já. Mas se trata de uma empresa séria,
E eu quero destacar isso, a seriedade, porque você pode ir, por exemplo, lá no Google Acadêmico e você vai ver lá 47 artigos publicados. Então, ao longo dos anos, dessas quase 2 décadas, a empresa se preocupou em ter também um estudo científico, estudos devidamente publicados, que está lá no Google Acadêmico e qualquer pessoa pode consultar. São estudos de domínio público, qualquer pessoa pode acessar. A empresa também tem um atestado de idoneidade do Congresso Federal, uma empresa séria, está inserida em cumprir todas as exigências da lei e tem a sua sede própria lá em Uberlândia, Minas Gerais. E eu quero ressaltar aqui a questão da sede própria, porque não se trata de uma sala comercial alugada, é sede própria, lá na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Estamos aí em mais de 20 países. Aqui está o idealizador dessa tecnologia, que todos vocês conheceram agora. Mas eu também quero destacar o que está escrito aqui no final. O objetivo, a visão, que é proporcionar saúde e qualidade de vida para todas as pessoas, para todas as famílias. O Sunaik falou isso, né? Cada família adquirindo essa tecnologia vai poder reduzir a acidez do seu organismo, vai poder neutralizar o excesso de radical livre, como o Carlos mostrou. É uma água que hidrata de verdade. E dentro desse contexto, proporcionar mais saúde para você e sua família. E aí os depoimentos comprovam isso. Você pode pesquisar no YouTube e você vai ver depoimentos incríveis. Aqui nós trouxemos algumas fotos, mas alguns deles também têm um vídeo. Neste caso aqui, nós temos o antes e o depois de uma pessoa com úlcera varicosa. Você sabe que aí é uma deformidade das veias, um ferimento que se agrava e é difícil de tratar quando há esse ferimento. Olha aí o tempo, 8 anos com a úlcera varicosa. Nós estamos falando de quase uma década. E a pessoa começou a utilizar a nossa tecnologia do silocimol, a água tratada magneticamente com o silocimol, tanto ingerindo a água, como fazendo borrifamento ali na região do seu pé. Agora, olha o resultado na foto da direita. A melhora é extremamente significativa. E nós estamos falando aí de apenas 25 dias ingerindo e banhando o local do ferimento. 8 anos, 25 dias. A melhora é impressionante, você não acha? Aqui nós também temos o caso da Rafaela, a epidermose bulhosa, né? É uma doença congênita, é rara, por sinal. São várias bolhas em todo o seu organismo, em todo o seu corpo, elas supuram. Agora, olha o resultado depois. Aqui foram 9 meses, né? Ingerindo a água, banhando com água tratada magneticamente, e olha o resultado posterior, né? Neste outro caso que eu quero trazer para vocês, ele é bem emblemático, esse caso da psoríase, lá de Portugal, porque foram anos lutando com a psoríase. Olha o resultado em 40 dias. Você tem aí 6 de fevereiro de 2014, a primeira foto. A foto da direita, 16 de março. 40 dias. Agora, por que que esse é um caso bem emblemático? Porque o filho dele é médico lá na Alemanha. E já por anos tratando ali o seu pai, medicamentos, e sem ter um resultado aparente. O seu pai adquiriu a nossa tecnologia, começou a tomar água tratada magneticamente, fazer o borrifamento, 40 dias esse resultado. O seu filho ficou tão impressionado que reuniu a equipe médica em loco e foi para Portugal para saber o que é que trouxe esse resultado para o pai dele. Fantástico, né? Nós sabemos que a psoríase não tem cura, é uma doença que está muito atrelada aos fatores emocionais, mas em 40 dias você vê a diferença, um resultado impressionante. Eu gosto muito de trazer esse exemplo, destacar ele, porque acontece também com as plantas, com os vegetais. Aqui, esse teste foi feito lá atrás. Então, nós tínhamos os canteiros de cebolinha.
A cebolinha, as folhas, a cebolinha. Aqui, quando se colheu, da mão direita foram com 45 dias. Mas aqui tem um detalhe. Essas cebolinhas da mão direita, os seus canteiros foram irrigadas com a água normal. Agora, olhe os da mão esquerda. Esses canteiros foram irrigados com a água tratada magneticamente. Você consegue enxergar a diferença do tamanho aqui das folhas? A diferença do tamanho das raízes? Diferença, né? Mas há também uma diferença no tempo, porque os canteiros irrigados com água normal, sem ser tratada pelo silocimol, ficaram prontas para a colheita com 45 dias. E desse tamanho que você vê aqui na mão direita. 45 dias. Os da mão esquerda, 30 dias. 15 a menos. E olha o tamanho das folhas e o tamanho das raízes. Então, olha que resultado impressionante, e ele ilustra, né, o que também acontece no nosso organismo. Mas o mesmo também ocorre com os animais. Nós temos aqui esse cachorro, inclusive o nome dele é Peter, e você enxerga que a visão dele está totalmente comprometida nas fotos acima. E aí o dono dele começou a colocar no seu olhinho, religiosamente, a água magnetizada pelo silocimol. Veja as fotos abaixo, como que a visão dele foi recuperada. Extraordinário, você não acha? Esses são só alguns exemplos, né, do que essa tecnologia proporciona. Nós vamos conversar aqui agora com a Rejane lá de Fortaleza. Rejane, vamos trazer a Rejane aqui para o destaque. Ela vai nos contar os problemas que ela tinha de saúde e como ela conseguiu ter uma melhora significativa dos vários problemas que ela tinha. Rejane, por favor, nos conte como que essa tecnologia da água tratada magneticamente pelo silocimol mudou a sua condição de saúde. Por favor, Rejane. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Carlos, Sunaico, senhor Orlando. Boa De noite. antemão, já quero agradecer o convite por estar aqui nessa noite. Como foi anunciado, eu me chamo Rejane Dutra. Eu falo aqui de Niterói, Rio de Janeiro. E hoje eu quero dar o meu depoimento sobre os benefícios que obtive a fazer uso do silocimol e do Top H+. Então, assim, quando eu conheci o projeto, eu era muito doente. Eu tinha várias patologias que começaram ainda na infância. Mas hoje, como o tema é câncer, eu vou resumir e vou falar dos benefícios que eu tive no câncer. Então, em 2018, eu recebi o primeiro diagnóstico de câncer facial e passei por uma cirurgia facial. Em 2021, eu passei pela segunda cirurgia facial também. E ano passado, aliás, no final do ano atrasado, em 2022, eu recebi o terceiro diagnóstico de câncer. Só que neoplasia maligna pulmonar. E eu fiz minha cirurgia ano passado. Eu estou com 8 meses de cirurgiada hoje. E eu conheci o projeto de saúde da Timol e comecei a usar essa água corrigida e tratada magneticamente. Então, assim, os benefícios na minha saúde, eu tive em todas as patologias, mas hoje eu quero só ressaltar mesmo a questão do câncer. Então, eu passei pela cirurgia, onde o médico relatou que eu iria passar quatro dias na UTI e uma semana no hospital. Mas não foi isso que aconteceu. Eu fiquei apenas menos de 24 horas na UTI. A minha cirurgia foi na terça, dia 25 de abril do ano passado, e na sexta-feira, meio-dia, eu já estava em casa almoçando com minha família. Então, assim, eu não precisei fazer quimioterapia, não precisei fazer rádio. Com 1 mês e 3 semanas, a minha respiração já estava normal, a minha fala também já estava normal. Então, assim, eu só tenho mesmo que agradecer muito, primeiramente a Deus
E segundo ao senhor Carlos, por ter fundado a Timol e ter desenvolvido essa tecnologia que tem mudado vidas, realizado sonhos em toda parte do mundo. Por que do mundo? Porque nós não somos mais a nível nacional, mas também internacional. Já estamos em mais de 20 países. Então, você que é convidado, está aqui hoje, se permita, leve para sua casa o Silocimol. Você e sua família merecem ter essa maravilha em suas casas. O meu muito obrigada e o meu depoimento é esse. Rejane, nós acompanhamos de perto o seu caso, a recuperação da sua cirurgia do câncer foi muito melhor, inclusive com o tempo de internação hospitalar bem reduzido, você chegou a dizer menos de 24 horas, mas além da recuperação na questão do câncer, que outros problemas você poderia relatar que houve uma melhora? Por favor, que outros problemas você também enxergou que houve uma melhora significativa? A questão do intestino, senhor Orlando, também, que eu tinha a famosa prisão de ventre, então eu ficava até 7 dias sem usar o banheiro. Então, desde os 7 anos eu passei por esse transtorno e hoje funciona normalmente, graças a Deus e o Silocimol. Gastrite, refluxo, a enxaqueca, má circulação, sensação de pernas inchadas, formigamento nos pés, quintura também no solado dos pés, e eu também já estava com quadro pré-diabético, porque quando eu fui fazer a última cirurgia, a minha glicemia já estava também alterada, né? Então, assim, insônia, tendinite, é muita doença que eu tinha. Eu tinha muitas doenças, então, assim, as que eu tô lembrando são essas. Então, tudo isso eu melhorei. Então, a minha vida hoje é outra. Então, assim, eu tenho muito prazer, muita alegria de compartilhar essas informações desse projeto de saúde familiar. Então, assim, aonde eu tenho oportunidade, eu falo mesmo, porque as pessoas precisam da mesma forma que elas necessitam ter sua geladeira e o seu fogão e a sua máquina de lavar, elas necessitam. E o Silocimol é primordial. Por quê? Porque ele trata de saúde, gente. E é o nosso bem mais valioso é a saúde. Se você perguntar para uma pessoa que está enferma, qual é o teu sonho hoje? O que você imagina que ela responderia? Com certeza que era recuperar a saúde, que não era um carro na garagem, que não era uma conta bancária, nem uma casa perfeita, bem decorada, mas a saúde, porque assim, não adianta ter dinheiro, ter riquezas, se você não puder usufruir. Do que adianta ter um colchão top de linha se você não tem sono, se você tem insônia, né? Então, do que adianta ter um banquete se você tem um problema de saúde que não te dá prazer e alegria de se alimentar? Então, assim, senhor Carlos, quando o senhor Orlando me fez o convite, eu fiquei assim, achando até que era uma brincadeira, porque conhecer o dono do Silocimol é maravilhoso, é fantástico. Então, parabéns por Rejane, tanta atividade. mudou a sua vida e você está feliz? Como mudou, senhor Orlando? Porque, assim, quando a gente não tem saúde, é como se a gente não tivesse mais sonhos, é como se a gente não tivesse mais alegrias, né? Mais alegria. E quando você tem saúde, você volta a sonhar. Você tem motivo para se acordar, né? E agradecer a Deus por mais um dia, e enfrentar mais um dia e ir lutando dia após dia. Porque a saúde, ela nos possibilita tudo. Então, é isso. Rejane, muito Eu, obrigado, viu? Muito obrigado. O seu depoimento, se nós fôssemos ouvir em detalhes, tenho certeza que levaria muito mais tempo.
mas muito grato por compartilhar com todos nós os resultados que você obteve. E, pessoal, esse é apenas um exemplo. São milhares de depoimentos em toda parte. E em toda parte do mundo, são milhares de depoimentos de pessoas que obtiveram um resultado muito significativo em várias patologias. Mas alguns talvez até achem, né? Isso parece ser bom demais para ser verdade, né? Mas é o que o Sunaik explicou, é o que o Carlos mostrou. É uma tecnologia muito simples, porém muito eficiente. E aí, vale ressaltar novamente a seriedade desse projeto. Aqui você tem um reconhecimento de idoneidade do Congresso Federal. Na época ele foi concedido, né, aqueles sistemas de tratamento de práticas integrativas, que envolvia acupuntura e outras, era uma frente parlamentar. Mas olha o ponto. Aqui é destacado que a Timol é a única cumpridora das normas e exigências dessa instituição, porque o tratamento ou correção magnética da água, essa frase aqui é fantástica, olha, como sistema ou método de proteção e recuperação da saúde, ele tem eficiência cientificamente comprovada. Então, esse documento aqui do Congresso, ele só foi fornecido porque tem comprovação científica. O método é cientificamente comprovado. A Timor investiu muito nisso, décadas, para que tivéssemos um estudo e que mostrasse os benefícios da água tratada magneticamente. São renomadas instituições. Você tem aqui a Unesp, por exemplo, a APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia, e eles fizeram um estudo tanto com as vacas da raça Jersey, como os ratos da raça Wista, e esse estudo ele foi publicado não só no Brasil, não só apresentado no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E ele foi submetido a um comitê internacional de avaliação e foi devidamente publicado nas melhores bases internacionais. E nesse ponto eu quero te perguntar: você acha que é importante a comprovação científica? Me diga aí se você acha importante. O depoimento que você viu da Rejane é extraordinário, já falava por si. Mas para dar peso e base a tudo que vocês viram, há comprovação científica. E nós estamos falando de ser publicada num país muito criterioso quando se trata desses temas, que é os Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, em 3 ocasiões diferentes. Então, é um produto devidamente testado, que tem todos os laudos probatórios. Não é algo que surgiu agora e ainda vai ser testado. Então, já passou por todas essas etapas. Isso te dá mais segurança para utilizar a nossa tecnologia. E aqui está essa tecnologia, né? O Silocimol e o Top H+. Vale ressaltar que ele não é remédio e, portanto, está isento de registro na Anvisa. Você pode utilizar com muita tranquilidade. Já já o Carlos vai falar sobre a forma de comercializar ele. Esse aqui é o que nós chamamos de Combo Mega. Nós temos outras versões, mas nessa versão ele é indicado para reservatórios de até 20 litros, né? E aí os estudos científicos apontaram justamente o que você começa a ler aí agora. A alcalinização do organismo, o aumento do pH sanguíneo, tá? Não é o pH da água. É um leve aumento no pH do sangue, com a formação dos hidróxidos alcalinos que o Carlos mostrou. Aumento da resistência, do conteúdo e da densidade mineral óssea. Isso aqui foi apontado no estudo. Isso aqui implica em prevenir a osteoporose, por exemplo, aumento da oxigenação sanguínea e aumento dos minerais na água, como o Sunaik falou. Tudo isso apontado devidamente no estudo científico. Essa é a tecnologia única, incrível, que traz todos esses resultados. Bom, pessoal, além disso, vale ressaltar, né, a praticidade. É importante ressaltar a praticidade. Isso aqui é tecnologia. Ele é um produto prático. Ele não é algo grande,
que você teria que ocupar um quarto para ter, não é isso. Simples, eficiente, que você pode colocar na parte de baixo do seu filtro de barro. Temos a versão para garrafinha, nós temos ele em conjunto com os nossos purificadores, com os filtros. Podem ser colocados numa jarra. Praticidade no modo de usar, ok? Então, nós temos um produto que todo mundo precisa. Temos uma tecnologia que podemos afirmar é de necessidade imediata de qualquer ser vivo. Vocês viram aqui os depoimentos, vocês viram o antes e depois, nos vegetais, nas hortaliças, com os animais. Todo ser vivo precisa dessa tecnologia.